João capítulo 9, por favor, juntamente comigo, abra sua Bíblia ou acompanhe aí no aplicativo de João, capítulo de número 9. João capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Até aqui, queridos. Mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é assim: como Jesus nos vê. O capítulo 9 inteiro vai tratar a respeito deste ocorrido, desse milagre que Jesus cura um cego de nascença. Notem que, diferente de outros cegos, esse não foi até Jesus, esse não pediu coisa alguma a Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus o viu, mas não foi apenas Jesus que o viu, Jesus e os seus discípulos. E aqui o capítulo 9 vai dar todo o desdobramento do ocorrido do milagre. Tudo o que aconteceu depois e os pormenores desse milagre. Jesus, ele se depara com aquele cego, ele vê, seus discípulos vêm, e logo os seus discípulos levantam uma tese infundada de que o sofrimento estaria ligado diretamente ao pecado. E essa já é das 5 lições que nós vamos aprender aqui. Essa é a primeira. O sofrimento não é o fator determinante. O pecado não é o fator determinante do sofrimento. Mas o sofrimento é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. Se você está passando por um momento de sofrimento, se você está passando por uma situação que te gera dor, angústia, te gera insegurança, instabilidade, isso, meu querido, minha querida, muitas vezes não é gerado por uma escolha sua, ou por uma falta de escolha sua, por uma ação sua, ou porque você deixou de fazer, não é gerado pelo que te colocaram na situação, não. Muitas situações, Jesus está explicando isso, elas acontecem, o sofrimento ele é gerado, ele existe com um propósito. É claro que existem sofrimentos que nós escolhemos por uma decisão errada, ou por não nos posicionarmos, também gera sofrimento. É verdade que as pessoas também podem nos colocar em situações que nós vamos sofrer, mas o fato é que o pecado não é o fator que determina o sofrimento. Muitas vezes, como é o caso desse cego de nascença, Jesus está esclarecendo isso para os discípulos. Olha, para nós, seres humanos, nós tentamos entender como que alguém nasce sem um membro, uma imperfeição física, alguma limitação cognitiva desde o ventre, algum fator, algo que a coloca em desvantagem, em detrimento aos demais. É claro que o pecado, quando ele foi introduzido, ele tem a sua parcela de culpa, mas tem sofrimentos
que o Senhor permite justamente para Ele poder entrar na história e mudar o rumo dela. Se você está passando por alguma angústia, algum sofrimento, então eu gostaria de ser o portador das boas novas para você aqui nessa manhã. Não é porque você decidiu algo ou deixou de decidir, é porque existem coisas que acontecem e vêm nas nossas vidas, nós querendo ou não, a gente aceitando ou não, elas acontecerão, elas virão até nós. Para quê? Porque é uma oportunidade perfeita, genuína do nosso Jesus amado, glorificado, ressuscitado, se manifestar na nossa vida de maneira tal que venha mudar a nossa história dali para sempre. Jesus desconstrói uma crença judaica. Eles de fato acreditavam que o sofrimento é resultado do pecado. Bastava relembrar a história de Jó. Jó não foi afligido porque pecou. Então, é claro que o pecado ele tem o seu salário. O salário do pecado é a morte, né? Mas nem todo sofrimento vem do pecado. Deus tem as suas formas de nos tocar de forma profunda e de se revelar na nossa história. Jesus afirma que nem os pais e nem o homem pecou para que nascesse certo. E aí tem uma pergunta: como é que ele teria pecado dentro do ventre da mãe para ter nascido certo? Talvez através do chute na barriga. Esse foi pecado? Se for assim, todos nós deveríamos nascer certos, porque nós chutamos, porque é reflexo, é um reflexo natural. Mas não é isso. Jesus está desmistificando uma crença que se tinha. Jesus é especialista em trazer luz aonde há trevas, até de dúvidas. Jesus ele não vem para nos deixar em dúvida, ele vem para trazer certeza. Ele vem para dar caminho, ele vem para clarear, pôr à luz as coisas. Segunda lição que eu aprendo aqui é a seguinte: quando agimos em obediência à palavra de Jesus, nunca mais seremos os mesmos. Olha só, João capítulo 9, no versículo 5 até o 9, vai dizer assim: mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Irmãos, eu quero analisar esse trecho aqui com vocês de uma forma um pouco mais profunda. Às vezes, o que Jesus faz, ou o que Ele está fazendo, pode até chocar alguém, ou no primeiro momento, a gente não vai entender. Porque olha só, Jesus poderia ter liberado a palavra, enxergue, e os olhos daquele homem poderiam ter se abrido. Mas Jesus, ele cospe, e com a sua saliva no chão, ele a mistura com a terra e passa nos olhos daquele homem que havia nascido cego. Queridos, se fosse outro, ele poderia
questionado: o que você pensa que você está fazendo? Você está me humilhando? Você está passando o que no meu olho? Porque olha, é saliva com terra. Alguém poderia ter se escandalizado, alguém poderia ter repreendido Jesus, falando: o que o senhor está fazendo? Que negócio é esse? O próprio cego, pela percepção, poderia ter concluído: peraí, você está sujando a minha cara. E a Bíblia diz que ele não fala nada. Quando a gente está na posição de obediência, a gente não questiona. E como se isso já não se passasse, não fosse mal visto, fosse uma coisa que poderia levantar até dúvidas, o que o texto vai dizer em seguida é o seguinte: que Jesus dá ordem para o cego para ir se lavar no tanque de Siloé. Olha a falta, alguém poderia falar: olha que falta de empatia, o homem é cego, ninguém vai pegar no braço dele e guiar ele para o tanque, ninguém vai ajudar esse homem a chegar no lugar certo para lavar o rosto dele. Alguém olhando de fora essa cena, se fosse hoje, século XXI, do jeito que as coisas estão, querido, alguém já teria agredido Jesus por muito menos. Ninguém ficaria quieto observando Jesus fazer uma coisa dessa hoje. Mas o interessante é que quem estava lá viu, ninguém interviu. Mas há um porquê disso ter acontecido dessa forma. Porque ali Jesus já está percebendo qual é o nível de obediência desse cego. Para a gente alcançar um milagre, para a gente alcançar a salvação, o pré-requisito é obediência à palavra de Jesus. Jesus deu uma ordem para ele, não importa como, ele foi sozinho, porque a Bíblia não diz que alguém o ajudou. A Bíblia diz que ele foi dada a ordem para ele e ele foi. E olha só, o nome do tanque é Siloé, que significa enviado. O que isso significa, pastor? Significa que ninguém podia ter pegado esse cego pelo braço e levado até o enviado. Para ir até o enviado e se lavar no enviado, você tem que querer, você tem que obedecer, tem que ser por livre e espontânea vontade, tem que ser porque você entendeu que o enviado é o que você precisa. Você tem que entender e reconhecer que você está na posição de necessitado e que o enviado tem tudo aquilo que você precisa para você ser outra pessoa. Vocês estão entendendo aqui, irmão? Eu estou pregando aqui, vocês tomaram café, não de jejum ainda. Vocês estão entendendo, queridos? Ninguém poderia empurrar ele, forçar ele a fazer isso. Ele tinha que desejar ir até o tanque de Siloé, significa enviado. Nós não podemos empurrar ninguém para Jesus. Não podemos pegar como ninguém a força, pelo braço. Ó, é aqui que você tem que estar. Não é assim. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Jesus. Aquele cego ouviu a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, e ele obedeceu. Quando agimos em obediência à palavra, nunca mais seremos os mesmos, isso é verdade. Mas quando nós obedecemos à palavra do Senhor por livre e espontânea vontade, o Senhor está nos credenciando a viver o milagre sobrenatural dele. Olha que muitas vezes, para quem estiver olhando de fora,
possa parecer que o que Jesus manda fazer pode parecer doideira, mas faça assim mesmo. Pode aparecer quem critique, mas faça assim mesmo. Pode aparecer quem diga assim: eu jamais faria isso, mas faça assim mesmo. Faça assim mesmo. Eu te desafio nessa manhã, querido. Se você tiver coragem de verdade, peça para Jesus te tocar nessa manhã agora. Peça para Ele te tocar agora, porque quando Jesus toca, quando Ele toca, não é um toque simples, não é um toque que é um acidente de encostar em outro. Quando Jesus toca, sai algo dele, de dentro dele, da parte dele, e vem para nós. Jesus, quando ele cospe no chão, presta atenção, é algo que está nele, que é dele, está dentro dele, é da natureza dele, é da fonte dele, do poder dele, e mistura com a terra. Jesus, quando nos toca com poder, mas é impossível, eu nasci com essa condição, pastor, e o médico falou que eu não posso. Experimenta ser tocado por Jesus. Experimenta receber esse toque. Eu desafio você a falar nessa manhã: Jesus, me toca. Se você tiver coragem, fala agora: Jesus, me toca nessa manhã, Jesus. Me toca nesse culto, Jesus. Me toca hoje, Jesus. Me toca agora, Jesus. Me toca e muda a minha história, Jesus. Me toca e muda a minha sentença, Jesus. Me toca e muda a direção da minha vida, Jesus. Me toca e me faz andar numa novidade de vida, Jesus. Me toca e me coloca num novo lugar, Jesus. Me toca e me traz um sentido novo de caminhada, Jesus. Me toca como nunca ninguém me tocou, Jesus. Porque tem esse poder. Sai poder quando Jesus toca. Jesus te chamou, Ele nos chama como igreja, como filhos, como ovelhas, porque Ele deseja nos tocar, e quando Ele nos toca, Ele nos liberta, quando Ele nos toca, Ele nos cura, quando Ele nos toca, Ele nos tira da imundície do pecado, nos faz andar com Ele limpos, quando Ele nos toca, Ele nos tira das trevas, nos faz andar na sua maravilhosa luz, quando Ele nos toca. Quando Ele nos toca, verdadeiramente somos libertos. Terceira lição que eu aprendo é que Deus revela a sua glória por meio de Jesus, o Cristo. Parece, um óbvio que eu estou falando, mas eu estou me surpreendendo com as coisas que eu tenho visto ultimamente. Deus revela a sua glória única e exclusivamente através do seu Filho Jesus Cristo e também com a ação do Espírito Santo. Jesus falou: mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus revela a dinâmica da salvação. Qual é a dinâmica da salvação? Não foi o cego que o viu, porque o cego é incapaz de enxergar, mas foi Jesus que viu, quem o viu. Foi Jesus que o encontrou, foi Jesus que o tocou, foi Jesus que lhe deu um direcionamento, e ele, em obediência, cumpriu, e ele foi, olha só, ele vai em direção ao tanque cego, mas ele retorna enxergando.
Quando a gente obedece ao Senhor Jesus Cristo, o milagre acontece no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio do dia a dia. O Senhor, Ele vai preparar a situação para operar nas nossas vidas. E olha só, esse homem, ele voltou diferente, tão diferente. Aí você pode pensar, mas só, ele não enxergava e passou a ver. Pois é, mas isso foi tão profundo, isso foi tão drástico, isso foi tão poderoso, que as pessoas começaram a perguntar uma coisa, mas é ele que era o cego? Aí eles falaram, sim, eu falo, não é ele, só parece. Por quê? Quando nós andamos em obediência à palavra do Senhor, a palavra vai nos moldando, nos dando outra forma, nos dando outra aparência, nos dando outra conduta, nos dando outro pensamento, nos dando outros valores, nos dando outra direção, nos dando outro caminhar de tal maneira que as pessoas vão falar, essa pessoa não é mais a mesma. Por quê? Porque o poder de Deus, através da sua palavra, em obediência nossa, ela gera em nós transformação. Maior testemunho é esse: olha, você era de um jeito, agora você é completamente diferente. Jesus me transformou. O oleiro lhe dá a forma ao vaso do jeito que ele quiser, da forma que ele o apraz. Jesus trabalha em mim, vocês, queridos, de tal maneira que Ele vai dando a forma, de maneira que aquilo vai alegrando o próprio coração dele, porque nós somos vasos para a glória do nome dele. O que Jesus vai fazer na sua vida, o testemunho que vai gerar esse sofrimento aí que você está passando, esse desejo que você tem de realização, de sonho, levanta a sua mão para receber, porque eu vou liberar a palavra na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida vai fazer com que os outros se questionem, mas era Ele mesmo, mas era ela mesmo, não podia ser. Vocês vão dizer, sim, eu não podia, mas Ele fez, eu não era, mas Ele construiu, eu não tinha condições, mas Ele operou milagre na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olha só, as pessoas, os vizinhos, era gente que estava ali há anos do lado daquele homem, sabia que era ele, mas quando o milagre acontece, aquele impacto, uau, não pode ser ele. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus manifesta poder, é profundo. Quando Deus manifesta poder, é transformador demais. Quando Deus manifesta poder, é impactante demais, que a gente fica sem fôlego no primeiro momento, tenta entender no segundo momento. Milagre não se explica, milagre se vive. Ah, pastor, mas eu não podia gerar, mas você tem filhos, como você explica isso? Deus bradou do seu trono e Ele fez. Eu não sei como te explicar, e isso que aconteceu com o cego, mas como? Pegar esse cego e falar, peraí, o que aconteceu? Quem que abriu os seus olhos? E eles ainda, a religiosidade ficou ali, na ira com Jesus. Como que esse homem, sendo um sábado, faz um milagre desse? Querido, para tirar alguém da sentença de vida, precisa olhar no calendário e falar, hoje eu não posso, porque sabe, Ele é Senhor. Jesus, se estiver alinhado o nosso tempo, o nosso cronos com o kairos dele, Ele muda a sua história agora. Agora.
inacessíveis. E essa é a dinâmica da salvação. Ele que nos viu, Ele nos encontrou, Ele nos tocou, Ele liberou a palavra. E se nós obedecermos a sua palavra, esse cego lavou o rosto no tanque de Siloé, que se chama o enviado. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, que é o enviado de Deus. Não tem alvejante no mundo depois do pastor. O pastor fala é um alvejante que você sabe que é bom. Você pode fazer a propaganda aí, pastor? Pode fazer a propaganda. O Vanish, né? O mais conhecido é o Vanish. O Vanish é o alvejante mais conhecido, mas ele não tem o poder de limpar pecado. O Vanish é poderoso para tirar manchas das roupas, mas ele não limpa os pecados. O Vanish, ele é conhecido e reconhecido, mas o Vanish, uma vez que eu e você lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, sabe o que acontece? O meu e o seu nome passa a estar escrito no livro da vida. E também não tem Vanish, não tem apagador, não tem borracha que tire os nossos nomes de lá. Por quê, pastor? Porque foi escrito com o sangue de Jesus. Pegaram aquele servo e interrogaram ele: quem te fez isso? E foi um homem chamado Jesus, o Nazareno. Ele cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque. Eu lavei, os meus olhos que abriram. Aleluia! Mas ele disse: mas como? Hoje é sábado, aquele homem é pecador. E o cego começa a discutir teologicamente com os fariseus. Se ele é pecador, Deus não ouve o pecador. Se esse homem Jesus, vocês dizem que ele é pecador, ele pediria a Deus e Deus não responderia, porque ele é pecador. Mas ele falou e aconteceu conforme ele falou, e os meus olhos estão abertos. Chamaram os pais desse homem, e os pais estavam com medo, porque sabiam que se contrariassem os religiosos, seriam expulsos da sinagoga. E aí os pais falaram: pergunte para ele, ele já tem idade, ele consegue falar por si mesmo. E aí eles pegam o ex-cego de novo, perguntam de novo, e aí ele fica bravo, não sabe por quê? Porque ele fala: vocês não estão querendo me ouvir, porque eu já falei o que eu tinha que falar. Jesus! Não há outro nome que salve, não há outro nome que mude histórias, não há outro que morreu na cruz por mim e por você, não há outro por qual os nossos joelhos sejam dignos de ser dobrados. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 7 ao 12 vai dizer: mandaram trazer, porque algo parecido também aconteceu, mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito deste Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, ou seja, a principal. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos
Tem gente procurando na Índia, tem gente procurando em túmulos que tem porcos, tem gente acendendo velas, tem gente pagando para se fazer coisas, tem gente procurando, mas só há um. Só um que venceu a morte. Só um cujo túmulo está vazio para testemunho de sua glória e poder. Só um que não precisou de homens para escoltá-lo num túmulo, num caixão, mas levantou com glória, com graça, poder e majestade. Só um que a Bíblia diz que voltará, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só um, só um. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo é o Salvador, é Ele que é o Alfa, é Ele que é o Ômega, é Ele que é o princípio e o fim, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é o bom pastor, Ele é o sol da justiça, Ele é o raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a pedra angular, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é digno de honra e de glória, é Ele cujos anjos têm que cobrir o rosto, tamanha glória e poder de sua majestade, é Ele que voltará das nuvens para resgatar a sua igreja, é Ele que cumpriu totalmente o plano de Deus Pai de salvação, se entregando na cruz, é Ele, não há outro. As pessoas podem gastar dinheiro, tempo, esforço, tomar chá de ayahuasca, pode acender qualquer tipo de vela, cigarro, cachimbo, não precisa nada disso. Para falar com Ele basta fechar os olhos e falar: Pai, basta reconhecê-lo como Pai, como Senhor, porque Ele é. Basta dobrar o joelho. Nós não precisamos entrar numa situação, criar uma situação. Não precisamos. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está atento, com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Basta a gente chorar, Ele ouve, Ele contempla, Ele conhece, Ele sabe. Basta a gente falar, Ele está pronto para ouvir. Estou já indo para o final. Esse Jesus é lindo demais. Sexta-feira no trabalho tivemos um momento de dinâmica em que a palestrante falou assim: dê um passo para frente. Se algum momento da sua vida você desejou ser ouvido, ela falou assim, ouvido de verdade, ouvido com presença, o que é um ouvido de verdade, ouvido com presença? É você poder desabafar para alguém sem ser interrompido ou julgado. A pessoa está ali para ouvir tudo que você tem para falar. E presente. A pessoa não está ali pensando em outra coisa, ela está focada em você, em te ouvir. Todo mundo unanimemente deu um passo para frente. Nós temos esse que nos ouve com presença. Nós temos este que nos ouve com atenção. Nós temos este que se importa com o que sentimos ou pensamos. Ele é extremamente importante, mas Ele sempre nos ouve. Não precisamos marcar horário com Ele, falar com a secretária dele para marcar daqui 3 meses. É na hora.
é instantaneamente. Quarta, penúltima lição que eu aprendo: a cegueira espiritual nos impede de ver a luz do mundo. Olha só, queridos, esse capítulo 9 vai falar de cegueira. A cegueira que aquele homem, que até então a Bíblia diz que na história da humanidade ninguém ouviu falar de alguém que nasceu cego e foi curado. Jesus pode fazer um milagre inédito na sua vida. Pastor, na minha família nunca aconteceu isso. Será que Jesus pode? Pode. Você pode ser o primeiro a primeira a experimentar algo que ninguém vivenciou da parte de Deus. Quando Jesus soube do que havia acontecido, o que aconteceu? Expulsaram esse ex-cego da sinagoga porque ele deu testemunho de Jesus. Expulsaram ele da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? E o ex-cego responde: quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Ele está falando com você nessa manhã. Ele está falando com você nessa manhã. Não se preocupe com muitas coisas. Apenas uma é imprescindível para a sua vida: busque o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Isso é Jesus, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que pode ver. Cada vez que o homem olha o seu pecado e não o reconhece como pecado, é comparado ao religioso fariseu que se diz santo, mas quando viu o santo não aceitou. Primeiro ponto, que é justamente isso que o cego, ele reconhece, o ex-cego de nascença, ele reconheceu a sua limitação, ele reconheceu a sua condição de miséria, ele recebeu a lama nos seus olhos sem questionar. Ele obedeceu a ordem que lhe foi dada para se lavar sem auxílio, porque ele tinha um desejo maior, mais do que enxergar. Ele queria saber quem era o Salvador. Aleluia! Não reconhecer o seu pecado, não reconhecer a sua falha, te manterá no lugar de cegueira. Buscar Jesus em coisas e lugares que não condizem com a palavra é ser alguém que continua cego. Buscar Jesus em outros lugares, em outros altares, em outras coisas que não são condizentes com a palavra, é manter-se cego e enxergando, tendo visto e sendo cego. Ah, mas eu vou lá, eu faço esse negocinho aqui que é para me dar sorte. Você tem olhos, mas você está cego. Ah, eu uso esse colar porque ele me protege. Você tem olhos, mas você continua cego. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Última lição que eu aprendo por último, eu inverti aqui na ordem, mas que eu aprendo por último, é como Jesus nos vê. Presta atenção.
João 9:1 vai dizer assim, ó, enquanto caminhava, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um homem com uma condição, tinha uma condição. Os discípulos apenas viram alguém num estado deplorável, incapacitado de trabalhar, que dependia das esmolas dos outros. Jesus viu o mais urgente e imprescindível para aquele homem, que até então nunca havia enxergado. Aquele homem não precisava de prosperidade. Aquele homem não precisava de uma boa e farta e grande esmola. Mas aquele homem, como eu e você, precisava enxergar a salvação e o Salvador. O que a humanidade precisa, queridos, não é o que a gente acha ou que ouvimos por aí. Um bom salário, é claro, a gente precisa viver, sim, mas isso não é imprescindível. A gente não precisa de uma casa faraônica. O que é imprescindível para nós é enxergarmos a salvação e o Salvador. Jesus nos vê como alvos da sua graça, do seu amor e misericórdia. Jesus nos vê como ovelha do seu rebanho. Jesus nos vê como amigos. Jesus nos vê como parte da família do reino celestial. Jesus nos vê como imagem de Deus. Jesus não nos vê e nem nos rotula pela fase que a gente está passando, pelos problemas que a gente tem. Jesus já nos enxerga além disso. Pode alguém não ter casa própria, mas Jesus já te vê na mansão celestial. Você ainda pode estar passando pelo processo de aperfeiçoamento de caráter, mas Jesus já te vê com caráter aprovado. Você pode estar lutando contra vícios, mas Jesus já te vê liberto. Você pode ter até uma deficiência física, mas Jesus já te vê com um novo corpo glorificado. Ele já nos vê como Ele já nos idealizou. E eu vou terminar essa mensagem, queridos, por duas coisas. Primeira coisa, eu vou falando como Jesus vê. Todos conhecem o Walt Disney, né? O criador do livro. O Walt Disney, ele idealizou a Disneylândia. Mas eu não sei se vocês sabem, a Disneylândia, quando ela foi construída, ficou pronta, ele já tinha falecido. E aí a mídia, os jornalistas foram entrevistar a viúva do Walt Disney. E aí um jornalista falou assim: é uma pena o seu marido ter sido o criador, o idealizador, e não estar aqui para ver que maravilha de empreendimento se construiu. Aí a mulher dele, ouça só a resposta dela, ela falou: o senhor está equivocado, só existe esse empreendimento porque ele foi o primeiro que viu isso daqui. Ele foi o primeiro que contemplou isso. Quando ninguém imaginava, ele viu através da fé dele. Eu estou querendo dizer, você não é a má fase que você está passando. Você não é a situação que você passa. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. E eu quero fechar essa mensagem aqui, citando o que este cego disse diante dos fariseus. Então, pela segunda vez chamaram o homem que havia
havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Olha a resposta dele: Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Um dia nós éramos cegos, mas agora nós o vemos, e na glória, como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós o veremos. Receba essa palavra da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloca de pé nesse momento, querido. Se coloca de pé.